Meus queridos irmãos, meus amigos, portanto, meus caros ouvintes, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler o livro de São Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Agora, vou ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Filhinhos, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, Paulo disse: meus irmãos, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Para nossa meditação, eu quero dar o título desta mensagem: o cristianismo e o idolatrismo. O cristianismo e o idolatrismo. O idolatrismo é uma prática antiga. E muitos anos antes de Abraão já se praticava o idolatrismo. A idolatria é uma invenção humana. Consiste na adoração aos ídolos. Consiste em oferecer culto aos ídolos, honrar os ídolos, venerar aos ídolos, obras feitas pelas mãos dos homens. Isto é idolatrismo, a prática de adorar os ídolos. No Salmo 115, o Salmo 115 descreve que os ídolos são feitos pelas mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Não sente cheiro de nada. Tem ouvidos, mas não ouvem. Os ídolos têm pés, mas não andam. Mãos, mas não apalpam. Som algum sai da sua garganta. Os ídolos, são muitos ídolos que existiram do passado. Até o povo judeu se encurvou, se inclinou e fez orações aos ídolos, provocando aborrecimento aos olhos do Senhor nosso Deus. Então a idolatria, a prática da idolatria, ela é antiga. Muitas nações no passado foram destruídas por causa da idolatria. Como também por causa do orgulho, da presunção, da vaidade. Mas a idolatria é um pecado extraordinário, como é também o orgulho, a presunção, a vaidade. Diz a palavra do Senhor nosso Deus que Deus abomina os ídolos, rejeita, recusa, aborrece os ídolos. No livro de Deuteronômio está escrito, permita-me eu ler, Deuteronômio 5, 8 a 9. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Vocês observaram que Deus proíbe a fabricação de ídolos? Não farás para ti imagem de escultura, não a servirás, não a adorarás. Então o Senhor nosso Deus
sempre aborreceu, abominou, rejeitou esta prática de adoração aos ídolos. Mas tudo isso vem acontecendo, como aconteceu no passado e vem acontecendo em nossos dias, porque os adoradores, os que louvam e adoram os ídolos, os que fazem petições aos ídolos, eles desconhecem as Sagradas Escrituras. Eles desconhecem os ensinamentos do Senhor nosso Deus. Eles não sabem que o nosso Deus aborrece esta atitude de se curvar, se ajoelhar diante do ídolo e fazer alguma petição. A palavra do Senhor nosso Deus diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os idólatras, a sua parte é, aos idólatras a sua parte é no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Veja o quanto nosso Deus abomina, pune e castiga aos idólatras. O apóstolo João diz, filhinhos, evitai os ídolos. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Esta idolatria que eu estou falando é idolatria religiosa. No passado houve muitos deuses foram adorados, como Baal, Moloque, Astarote, a deusa Diana, Dagon, e muitos outros deuses foram adorados, quando as pessoas deveriam adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles existe. Fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles existem. As pessoas deixavam de adorar a Deus para adorar os ídolos, as imagens feitas pelas mãos dos homens, que não se movem, não falam, não ouvem. Elas não têm vida, são obras mortas feitas pelas mãos dos homens, não têm poder algum. É um engano. É um engano. É um engano terrível. Deixar de adorar ao Deus vivo para se curvar diante dos ídolos. No passado, como eu acabei de dizer, houve muitos deuses que foram adorados. Muitas nações foram destruídas por causa da idolatria. Muitos ídolos foram destruídos porque Deus aborrecia e continua aborrecendo os ídolos. Estou falando dos ídolos religiosos. E estes ídolos, em nossos dias, eles existem. Também muitos templos estão pendurados. Uns são feitos de madeira, de prata, de ouro, de ferro, de chumbo, de gesso e outros materiais. São muitos ídolos, possivelmente em todas as nações da terra, possivelmente nós podemos até contar e alcançar a casa de mais de 15 mil ídolos que são adorados pelas nações. Existe um homem aqui na terra que, segundo alguns, ele tem poder para transformar um morto em uma divindade. Ele tem poder para transformar um morto em uma divindade. Que poder é este? Este poder não é o de Deus. Porque a única divindade que existe nos céus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo de Deus. Não existe mais outra divindade. Mas este homem pega o morto
e transforma numa divindade. Um processo chamado divinização. Faz de uma imagem, de uma escultura, um santo, com poderes para operar sinais e milagres, com capacidade para ouvir. Isto é um engodo, isto é uma mentira tremenda. Homem algum tem o poder de transformar os mortos em uma divindade. Mas existe alguém aqui nesta terra que está fazendo isso e ordena que sejam fabricados ídolos e mais ídolos para que sejam adorados. E são milhares de ídolos que existem nesta terra, mais de 15 mil. Eles estão nos templos, nas casas das pessoas que os adoram. A idolatria é algo abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. É a invenção humana. Mas gostaria também de falar sobre o cristianismo. O cristianismo, não há comunhão entre o cristianismo e o idolatrismo. Não há semelhança entre o cristianismo e o idolatrismo. Assim como a luz não tem comunhão com as trevas, assim também o cristianismo não tem comunhão com o idolatrismo. O cristianismo, vemos sinais do cristianismo lá em Gênesis. Nos livros proféticos, os profetas anunciaram a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazendo o cristianismo ao mundo. Então, quem pratica os ensinamentos de Jesus são os cristãos, genuínos, convertidos, transformados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Então, o cristianismo é a prática dos ensinamentos de Jesus. O cristianismo nos ensina a amar ao próximo. O cristianismo promete perdão, salvação, libertação, arrependimento de pecados, cura, milagres, reconciliação, vida eterna. O que promete então o idolatrismo? Nada o idolatrismo tem para oferecer e para prometer, porque o idolatrismo ele é morto. Os ídolos estão na sepultura, a ossada está lá. Mas o cristianismo, os ensinamentos que Jesus pregou e ensinou e viveu, o autor do cristianismo, que é Jesus, a sepultura não teve poder para retê-lo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. O cristianismo, ele nos ensina a amar ao próximo, perdoar, salvar, libertar. O cristianismo nasceu em Belém da Judéia, com o nascimento de Jesus. 30 anos Jesus passou aqui na terra ensinando, pregando a palavra do Senhor. Foi crucificado. Lá na cruz levou os nossos pecados. Derramou o seu sangue, que nos purificou de todo o pecado e continua nos purificando de todo o pecado. Da cruz ele foi a um túmulo. Com 3 dias de sepultado, ele ressuscitou para a glória de Deus. E depois da ressurreição, Jesus, o autor do cristianismo, após a ressurreição, ele se manifestou pelo espaço de 40 dias aos seus discípulos, por várias ocasiões. Jesus se manifestava aos seus discípulos após a ressurreição, até o dia da sua ascensão para os céus, lá do Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou aqui muitas mensagens.
mensagem de libertação, mensagem de salvação, mensagem de reconciliação, mensagem de amor. E antes da sua partida ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será julgado. Também ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus veio com a mensagem ao mundo, deixou uma mensagem ao mundo, a mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. O idolatrismo não tem mensagem. O idolatrismo não tem mensagem, porque ele é morto. Ele é abominável. Eu tive a oportunidade de estudar este assunto rapidamente e escrevi. O cristianismo, ele é divino. O cristianismo, ele é o oposto do idolatrismo. O cristianismo, ele é divino. Idolatrismo, ele é humano, terreno e diabólico. O cristianismo é vivo, o idolatrismo é morto. O cristianismo é eterno e o outro não, o idolatrismo não. O cristianismo é santo, puro, e o idolatrismo é impuro e maculado. O cristianismo é abençoado, e o idolatrismo é amaldiçoado. O cristianismo é poderoso, e o idolatrismo é fraco, débil. Não tem sustentação. O cristianismo está acima do idolatrismo. Feliz é o homem que pratica o cristianismo, que pratica os ensinamentos de Jesus. Feliz é a pessoa que pratica o ensinamento de Jesus, crê em Jesus, ama Jesus, tem esperança em Jesus, tem paz com Deus e tem vida de oração com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo tem muitas coisas boas para nos oferecer. Saúde, muitas bênçãos, paz, alegria, amor. O idolatrismo nada tem o que oferecer, porque ele é morto. Ele é morto, ele não tem vida. É algo abominável por Deus. Deus aborrece, Deus detesta, Deus abomina os ídolos. Tanto quem faz o ídolo, como aqueles que o adoram. Diz a palavra de Deus, está escrito lá no livro de Deuteronômio: maldito é o que faz imagem de escultura. É maldito. E Deus também decretou maldição sobre aqueles que adoram as imagens de escultura. Portanto, meus amigos, meus irmãos em Cristo, perseveremos em seguir a Jesus. Vamos perseverar, seguir a Jesus. Perseverar em seguir a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E vamos sempre fugir da idolatria, nos afastar da idolatria, porque ela é maléfica, terrena e diabólica. Meu caro amigo, mostrei para ti a distinção entre o cristianismo e o idolatrismo. Entre um e outro, abrace o cristianismo. Receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Seja um servo de Deus autêntico, o Deus Todo-Poderoso. Se torne um discípulo de Jesus para praticar o cristianismo vivo e eficaz. Este é o meu desejo, que você seja um cristão genuíno, convertido, transformado,
praticando o cristianismo, os ensinos de Jesus, para que você possa alcançar o perdão e a salvação e a vida eterna vinda de Deus por meio de Jesus. E se afaste do idolatrismo, porque o idolatrismo não tem nada de bom para oferecer. Ele é amaldiçoado por Deus, segundo as Sagradas Escrituras. E aqui eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento que anunciei a Tua palavra, mostrando a diferença entre o cristianismo e o idolatrismo, orientando os meus ouvintes a seguir o cristianismo, seguir os ensinos do Teu Filho Jesus Cristo, seguir os Teus ensinos, Senhor nosso Deus, o cristianismo, orientando as pessoas a evitar o idolatrismo, rejeitar o idolatrismo, porque o idolatrismo conduz o homem à perdição, à condenação eterna, porque é algo abominável pelo Senhor meu Deus, segundo a Tua palavra. Senhor meu Deus, esclareça os meus ouvintes, abre o entendimento deles, para que eles rejeitem o idolatrismo, negue ao idolatrismo e receba o cristianismo, Teu Filho Jesus Cristo, como Senhor da vida deles e delas, para a salvação deles. E receba o Senhor, meu Deus, como Pai Celestial, que enviou Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, que nos trouxe o cristianismo, os ensinamentos celestiais da salvação, do perdão, da libertação, da cura e da reconciliação. Senhor meu Deus, eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.